Graça e paz, igreja. Eu vou falar um pouco devagar, né, que eu sou portuguesa e... Já começou. E antes de mais, eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia no Atos 2, versículo... Nós vamos começar no versículo 36 até o versículo 41. Amém? Todos encontraram? Misericórdia. Então ainda não. Aleluia. Glória a Deus. Então eu vou passar a ler a palavra. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que esse é Jesus, que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviram, e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, e então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertendo com insistência os seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Amém. Meus irmãos podem sentar-se. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Meu Pai, Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, meu Pai. Meu Pai, Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, que tudo que saia da minha boca, Senhor, seja vindo de Ti, meu Pai. Meu Pai, esta igreja precisa ouvir-Te, meu Pai. Nós precisamos ouvir a Tua palavra. Nós precisamos ser direcionadas por Ti, Senhor. Fala conosco, meu Pai. Usa-me, não para a minha vontade, mas para a Tua honra e para a Tua glória, meu Pai. Porque Tu sabes, meu Pai, que para o homem eu nunca poderia estar aqui, mas pela Tua honra, pela Tua glória, eis-me aqui, meu Pai. Amém. Aleluia. Hoje nós vamos falar do momento mais poderoso da igreja. O momento onde mudou o rumo de toda a humanidade. O momento onde Deus agarra um homem imperfeito, um homem sem qualquer qualidade, um homem cheio de defeitos, e transforma ele num instrumento de avivamento. Amém. E antes de nós começarmos a falar desse homem, nós temos que entender o cenário, aonde tudo isso aconteceu. Amém. Enquanto os discípulos se juntaram, enquanto os discípulos foram cheios do Espírito Santo, Jerusalém estava a ter uma festa, Pentecostes, uma festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa. Havia muitas pessoas lá, muitos judeus vindos de toda a parte. Amém. Glória a Deus. Tu és bom. Amém. E aquelas ruas estavam todas lotadas de gente, havia muitas pessoas, acontecia várias coisas, sacrifício, e todos estavam muito atentos por ser aquela festa, né? E muitos queriam ver aquilo que Deus poderia fazer naquele dia, né? À espera de qualquer sinal que Deus desse. O ambiente era um misto de confusão,
um misto de fascínio, porque queriam ver, queriam sentir, né, tudo aquilo que ia acontecer. E de repente veio um som forte do vento. Aleluia, Senhor. E o povo começou-se a aglomerar, questionando o que estava a acontecer, o que se passava. Se eu estiver a falar muito rápido, digam, tá? Que eu sou portuguesa. Amém. Tu és santo. Tu és santo, tu és bom o tempo todo. E quando isso aconteceu, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E algumas pessoas ficaram admiradas, outras com temor, e outros começaram a zombar. Na verdade, isso é o que acontece muito conosco, igreja. Porque nós, como cristãos, nós somos muito zombados. Às vezes por pessoas lá fora. Eu já fui zombada pela minha família. Eu não posso falar porque talvez ela esteja a ver-me aqui em direto. Mas eu já fui zombada, né? Mas o que aconteceu ali é que os discípulos estavam cheios Aleluia. do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso. E as pessoas estavam ali no silêncio, esperando para tentar entender tudo aquilo que acontecia. Ali nas casas, nas praças, ali perto dos templos, as pessoas paravam, olhavam, porque queriam saber tudo aquilo que acontecia, porque não compreendiam. Porque só sentiam que havia um fogo ali parado sobre os discípulos. Havia ali aquele fogo, que falavam em línguas, e falavam em línguas diferentes. E Jerusalém inteira se tornou o palco do verdadeiro testemunho daquilo que Deus iria fazer. Eu quero ser testemunha. Aleluia, glória a Deus. E eu tenho a certeza que vocês querem ser testemunhas. Eu vou ser testemunha, não quero, eu vou ser testemunha. Amém. A palavra de Deus diz em Atos 2:41, porque esta é a palavra que eu quero enfatizar aqui. De sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia. 3.000 almas. Foram 3.000 vidas. 3.000 pessoas que foram salvas numa única pregação. Aleluia. Única pregação. E eu me pergunto, e também pergunto para vocês, o que nós andamos a fazer? Quantas pregações é que nós andamos a falar lá fora? Não é só aqui. Lá fora. Aqui puseram-me aqui, né? E eu tive que vir porque nós somos obedientes e nós temos que fazer aquilo que Deus nos manda, né? Mas e lá fora, no teu trabalho? Glória a Com as pessoas que caminham contigo, no centro, no mercado. O que nós andamos a fazer? Quantas vezes nós nos paramos e nós queremos falar e a gente não fala? Por que a gente faz isso? Eu me pergunto muitas vezes, por que nós fazemos isso? Glória a Deus. Amém. Pedro, que era esse homem que foi usado, né? E eu quero que a gente entenda quem é Pedro. Eu sei que todos conhecem quem é Pedro, claro, né? Mas eu quero falar, porque às vezes a gente pensa que sabe, só que nós precisamos de ouvir todos os dias. Senão a gente esquece. Constantemente. Porque quando nós entendemos quem é Pedro e aquilo que Deus fez na vida de Pedro, nós entendemos que Deus pode fazer tudo na vida de qualquer pessoa. Aleluia, eu creio. Porque Deus não olha para o nosso passado. Porque se Deus olhasse para o meu passado, nunca eu podia estar aqui. Nunca. Nunca. Mas Deus olhou para o meu futuro.
Glória a Deus. Assim como Deus olha para o teu futuro. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Pedro não nasceu com o nome de Pedro. Ele era Simão. Nós sabemos, foi Jesus que pôs o nome de Pedro. Porque Deus sabia que aquele Simão tinha que ficar ali. Ali. E não naquilo que ele queria que ele se tornasse. Jesus não chamou Pedro. Jesus não chamou Pedro por aquilo que ele era, mas sim por aquilo que ele iria se tornar. Eu creio. Jesus, quando viu Pedro lá no mar da Galileia, arrumando ali a rede de pesca, ele não viu um mero pescador. Ele viu o pescador de almas. Ele viu o Pedro de Atos 2, aquele que se levantou e se posicionou. Aleluia. Amém. Eu creio. Igreja, Jesus viu Pedro no passado. Muitas vezes a gente se pergunta se temos capacidade, não é? Muitas vezes a gente se pergunta se realmente é isso que Deus quer que a gente faça. Mas lá na palavra diz o que é que nós temos que fazer. Levantai. Vocês sabem? Vocês sabem há mais tempo do que eu sou convertida há tão pouco tempo. Bora lá repetir todos a ordem que Deus nos deu. Levantai e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém. Pedro, ele era impulsivo, explosivo. Pedro era aquele tipo que não pensava, só falava. Não pensava, só falava. No momento, Pedro declarava que Jesus era o Filho de Deus vivo. E logo a seguir, Jesus dizia a ele: para trás de mim, Satanás. E nós somos esse. Pedro vai de um extremo para o outro. No momento ele recebe a revelação de Deus e no outro ele é movido pela carne. Pedro representa cada um de nós. Cada um de nós. Um momento nós temos muita fé, um momento nós temos muita dúvida, outro momento nós temos muita coragem e outro momento nós temos muito medo. O Pedro, esse Pedro, ele viu muitos milagres. Esse Pedro viu muitos mortos a serem ressuscitados. Esse Pedro viu cegos a enxergarem. Aleluia. E esse Pedro andou o único sobre as águas. Glória a Deus. E mesmo assim, Pedro falhou. Pedro disse que nunca negaria a Jesus. Pedro disse que nunca morreria com Jesus. E Pedro disse: eu nunca irei te negar. Nunca. Mas Pedro negou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pedro negou. Aleluia. Talvez tu estejas aí a pensar: pois, mas eu nunca neguei. Mas eu tenho algo para te dizer. Nós já negamos. Cada vez que nós temos a oportunidade de falar de Deus e não falamos, nós negamos. Quantas vezes nós negamos? Até quando nós iremos negar? Até quando? Aleluia, Jesus. Tu és bom. Pedro fugiu. Pedro chorou amargamente. Pedro falhou profundamente. Mas mesmo assim, Deus não desistiu dele. Aleluia. Glória a Deus. E mesmo assim, Deus não desiste de nós. Aleluia.
Mesmo assim, depois da ressurreição, Jesus encontra Pedro e pergunta para ele 3 vezes: tu me amas? E logo a seguir ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Como é que Jesus faz isto? Como é que Jesus perdoa? Como é que Jesus pergunta se pode amar? Quando há um tempo atrás ele negou 3 vezes, ele mentiu. E como é que a seguir Jesus lhe dá uma tarefa tão importante: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Por quê? Porque Deus sabia quem Pedro iria se tornar. Glória a Deus. Assim como Deus sabe quem nós nos vamos tornar. Amém. Pedro falhou, mas foi escolhido. Pedro caiu, mas foi levantado. Pedro negou, mas foi restaurado. E aqui, meus irmãos, existe algo muito poderoso. Pedro caminhou com Jesus 3 anos. Pedro viu todos os milagres. Pedro foi ensinado por Jesus. E mesmo assim falhou. Sabem porquê, igreja? E isso eu já aprendi. Com 1 ano e 10 meses convertida. Aleluia. Porque existe uma diferença de Jesus caminhar ao nosso lado e outra completamente diferente de Jesus caminhar dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma grande diferença. Porque quando Jesus está ao lado, o Pedro nega. Porque quando o Espírito Santo está dentro de Pedro, o Pedro se levanta e prega. Aleluia, glória a Deus. Porque quando Jesus está ao lado, Pedro teve medo. Mas quando Jesus estava dentro de Pedro, Pedro se levantou com ousadia. Glória a Deus. E aí nós chegamos a Atos capítulo 2. Onde os discípulos estavam todos reunidos. Eram muito poucos, 120. Para mim não é muito pouco, mas lá era muito pouco. 120. E a igreja era bem pequenina, não tinha muita estrutura naquela época. E esta aqui eu vou agarrar e vou ler aqui, tá? Mas de repente o Espírito Santo desce. Um som como um vento forte, línguas como de fogo, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Assim como eu tenho a certeza que esta igreja vai ser cheia e movida pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Naquele momento havia várias pessoas de várias nacionalidades, que falavam várias línguas, multicultural, digamos assim. E olha que engraçado, aonde nós estamos. Nós estamos na Bélgica. Nós estamos na Bélgica. Um lugar onde nós temos várias pessoas de várias nacionalidades. Eu nunca vi um país com tanta... Eu vim de Portugal, quando cheguei aqui eu levei um baque. Meu Deus, o que é isto? Eu nem sabia que existia marroquino. Quando eu vi, né? Então, muitas nacionalidades. E aquilo que aconteceu lá, eu tenho a plena convicção que aqui vai acontecer. Aleluia. Isto aqui não estava programado, mas a Viva Church não é uma igreja qualquer. Aleluia. Esta igreja irá ter pessoas de várias nacionalidades. E nós vamos nos levantar.
Glória a Deus. Então Pedro levanta-se. O mesmo Pedro que teve medo, aquele que negou a Cristo, agora cheio do Espírito Santo, levanta-se com ousadia. Pedro começa a pregar, Pedro começa a falar de Jesus Cristo, Pedro começa a falar sobre a cruz, Pedro fala sobre a ressurreição e Pedro chama ao arrependimento. Porque todos os dias nós temos que nos arrepender. Aleluia. E algo extraordinário acontece. Essas pessoas se questionam. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? E Pedro responde: arrependei-vos. E a verdade é esta. Só existe isto. Arrependei-vos. Quando nós falamos com uma pessoa, nós vamos falar sobre Cristo, nós vamos falar sobre Jesus. E o principal é que essa pessoa se arrependa. Aleluia. Para que possa ir para o caminho de Deus. E agora nós chegamos neste momento, onde 3.000 almas são salvas. Onde 3.000 almas são transformadas. 3.000 almas tocadas. Um homem imperfeito que numa única pregação, aleluia, transformou aquilo que nós lemos na Bíblia, um testemunho. E ele estava cheio do Espírito Santo, senhores. E uma coisa é que Deus não errou em chamar Pedro, assim como Deus não errou em nos chamar. Aleluia. Talvez vocês devam pensar, nós não temos capacidade, nós não temos competências necessárias, nós não estamos preparados. Mas olha que também Pedro não estava. Pedro era impulsivo, Pedro tinha falhas, ele era medroso. Mas Deus escolheu Pedro mesmo assim. Talvez o lugar aonde Deus te tirou, se tu agora pensares e retrocederes, vais-te lembrar de onde Deus te tirou. Não te capacita para te levar aonde Deus quer te levar. Mas olha uma novidade que eu tenho para te contar. Deus não depende do teu passado. Aleluia. Deus sequer depende da tua capacidade. Glória a Deus. Porque quem capacita é o Espírito Santo. Teu nome. Quem capacita é o Espírito Santo. Quem te levanta é o Espírito Santo. Quem te dá ousadia é o Espírito Santo. Como eu já disse, era impossível eu estar aqui hoje. Era impossível. E para eu estar aqui hoje foi porque Deus olhou para mim e viu a Rita que ia estar aqui hoje. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o mesmo Espírito Santo que desceu naquele dia vai descer sobre nós hoje, igreja. Glória a Deus. Aleluia. E tem algo que na minha pequena caminhada com Cristo me fazia muita confusão. Agora já consigo lidar melhor depois de conhecer um bocadinho o Pedro. Era sobre os cristãos. Cristãos que há tantos anos conhecem a palavra de Deus, cristãos que há tanto tempo caminham com Deus, mas que viviam no mesmo. Trabalho, casa, família, igreja, domingo. Trabalho, casa, igreja, domingo. Trabalho, casa, família, igreja, domingo. E isso para mim me fazia um pouco de confusão, Às vezes eu ouvia um cristão falar mal do outro. Eu vim do mundo, tá? Essa parte depois já conto. Eu vim do mundão. Do mundão mesmo. E eu quando me converti, eu pensei que eu ia chegar no País das Maravilhas. Mas aí
como vocês dizem, me lasquei. Aí começou a guerra. Muito bom. Mas aí eu comecei a ver um cristão falar do outro, o outro a meter pau no outro, e outro que acha que sabe mais que a Bíblia. Que nem vi nunca ela pegar a Bíblia. E eu comecei a pensar assim, Deus, eu não quero ser igual a esses cristãos. Aleluia. Eu não quero ser igual a esses cristãos. Tu és bom, Jesus. Por muito tempo eu ficava mesmo preocupada em pensar, em vez de eles estarem a pensar em fazer avivamento, em vez de eles estarem a pensar em como falar com outras pessoas, estavam a pensar na vida do outro, né? Aleluia. E foi aí um dia que Deus falou comigo em Atos 2. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Foi um dia que Deus mostrou-me quem era Pedro. E aí eu pude perceber que afinal nós somos todos falhos. Deus ali, enquanto eu lia o Atos 2, Deus foi falando comigo. Rita, aqueles cristãos que tu criticas, sim, porque eu também estava a criticar, são um Pedro, assim como tu também és um Pedro. E eu quero usar-te. Aleluia. E assim como eu também quero usar esses cristãos que tu tanto criticas. Aleluia, Deus. E nisso, eu tenho para te dizer que Deus quer usar-te, igreja. Deixa Deus te usar, Pedro. Levanta-te, Pedro. Abra a boca, Pedro. Aleluia. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. E eu agora vou dar aqui uma pausa nesta parte aqui, que eu agora vou falar um bocadinho, que eu tentei assim pôr assim bonitinho, porque depois eu sei que o pastor Elias vai ver e tal. E eu quero falar algo com vocês, que Deus, antes de eu vir para cá, né, estava muito nervosa, para dizer a verdade. Eu me acho incapaz de estar aqui. Mas é o Espírito. Aleluia. É o Espírito que me levanta para vir aqui. Porque se fosse eu, era impossível eu estar aqui. E enquanto estava lá em casa, a orar, a clamar, Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Socorro! Eu não vou conseguir ir, eu não vou conseguir isto. Porque eu faço palestras, eu falo com muitas pessoas. Mas uma coisa é fazer palestra e falar com pessoas daquilo que tu conheces, que eu sou cabeleireira, de cabelos. Outra coisa é vir falar de Deus. Outra coisa é vir falar da palavra. Porque cabelo sai e tira. Mas a palavra não sai. É verdade. Glória a Deus. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. É verdade. E tem algo que eu quero falar com vocês, Igreja Aviva Church. Eu era uma menina do mundo. Quando eu digo do mundo, mundo. Eu era a menina do Tomorrowland. Ontem o Luís falou Tomorrowland e eu disse, é confirmação, é para falar mesmo do Tomorrowland. Eu era a miúda do Tomorrowland. Eu não ia nem uma nem duas, eu ia a todas. É 3 dias, então eu ia aos 3 dias. Nessa altura eu dizia, mãe, nem fala comigo, fica aí com os meus filhos e eu vou. E lá se fala várias línguas, né? São pessoas que vêm de todo o mundo, certo? E mesmo estando ali naquele mundo, nas discotecas, usando droga e tudo mais, alguma coisa assim, porque eu também já usei, mas Deus me limpou, graças a Deus. Hoje eu sou limpa no sangue de Cristo. Hoje eu sou nova criatura, porque aquela Rita morreu. Eu caminhei nesta terra, na Bélgica, perdida. Perdida, meus irmãos, perdida. Mas teve uma mulher da Aviva Church que me resgatou. A Giza. Uma pessoa me resgatou. E por conta dessa pessoa, salvou-me a mim, salvou a minha família. Glória a Deus. Por conta da Giza e do nosso pastor Elia, que eles são um bocadinho assim, né? Louquinhos, decidiram abrir
uma célula na minha casa. Aleluia! De uma nova convertida que eu nem sabia onde era o Gênesis. Que eu nem Bíblia tinha na minha casa. Tinha a Bíblia católica, né? Ali, que era da minha mãe, e a gente abria no Salmo, só assim, que eu deixava assim, deixa lá, assim. E por conta dessas pessoas Deus é bom. loucas, Aleluia! hoje nós estamos há quase 2 anos com uma igreja não, com uma célula na minha casa. Glória a Deus. Muitas pessoas passaram por lá. Aleluia. Muitos milagres Deus fez dentro da minha casa. Aleluia! E uma igreja está aberta agora em Antuérpia. Ontem foi o 3º sábado que aconteceu. Por conta de uma mulher da Viva Church. E eu ainda pergunto: aonde Jesus está? Por que vocês não falam de Jesus? Glória a Deus. Porque por conta da Giza, eu já não estou mais perdida. Por conta da Giza da Viva Church, não é a Giza, é a Viva Church, é aquilo que Deus fez na vida dela. Glória a Deus. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos Aleluia. vão Eita glória. viver para Deus. Vão trabalhar para Deus. Por conta de uma Giza da Viva Church, eu vou viver o avivamento naquela cidade. Aleluia. Deus, pela glória e honra, capacitou-me para falar 4 línguas e eu vou viver esse avivamento. Porque eu não vou ser cristã sedentária. Oh Deus. Eu não vou ser cristã que vai sentar-se aí na mesa, não. Não vou nem aceitar. Porque eu não saí do Tomorrowland para sentar. Eu vou fazer um festival cristão, onde várias nacionalidades vão se converter. E isso vai acontecer. Porque Deus já me mostrou. E aí eu te pergunto, aonde Jesus está? Glória a Deus. Aonde Jesus está? Quantas pessoas precisam de ti? E se não tivesse uma Giza? E se não tivesse um pastor Elias? Aonde vocês estavam? Aonde vocês estavam se não tivesse o pastor Elias? Que ele também andou na noite, né? Também teve, mas ele foi resgatado como eu fui resgatada. Aleluia. Glória Aonde? a Deus. Oh, são 4 igrejas. Quantas pessoas nós temos? Eu nem tenho contas. Mas aonde nós estávamos? Se aquele homem não se tivesse posicionado. Verdade. Quantas pessoas vão ser salvas por vocês com o vosso posicionamento? É verdade. Não dá, irmãos. Eu vivi isso. Não dá para nós não termos uma oportunidade e nós não pregarmos e nós não falarmos da vida de Jesus e nós não falarmos sobre o arrependimento. Não dá, é impossível. Eu fui salva, eu andava nesta terra aqui perdida. Eu andava nesta terra sem saber para onde eu queria ir, mas eu sabia que ali eu não pertencia. Eu não sabia. A Giza me convidou para um Yudi Yoshi, não sei. E eu perdida, disse, tá bem, eu vou porque eu já não aguento mais esta vida. Já não aguentava mais aquela vida lá fora. Mas eu ia para a discoteca, cantava, dançava. Só que eu estava perdida. E quando eu cheguei no Business Talk, eu ouvi o pastor Elias pregar. Acho que o pastor Elias nem acabou de dizer quem aceita, eu já pus a mão no ar. Glória a Deus. Quantas pessoas estão à espera de levantar a mão? É Deus. Quantas pessoas estão à nossa espera? E aí eu pergunto mais uma vez, Jesus está onde? Ao teu lado? Ou dentro de ti? Glória a Deus. Porque se não estiver dentro de ti, o que é que está dentro de ti? Glória a Deus.
O que é que está dentro de ti? Tu és santo, Jesus. Eu tenho a certeza que a maioria daqui é cristão há mais tempo que eu. Tem aqui alguém que é cristão há menos de 1 ano? Há menos de 2 anos? Tem aqui alguém? Porque eu sou cristão há 2 anos. Há quanto tempo? 1 semana. Glória a Deus! Um dia vais subir aqui também e contar o teu testemunho. Aleluia. Deus é bom. A pastora Thalia e o pastor Raul convidaram. Eu disse logo assim, não. Mas depois lembrei-me que eu não podia dizer que não. E eu vim. E eu não vim aqui porque eles mandaram. Quem mandou aqui foi Deus. Glória a Deus, aleluia. Uma cristã com 2 anos te pergunta, Deus está onde? Ao teu lado ou dentro de ti? Por que ainda não te levantaste, Pedro? Aleluia. Abre a tua boca, Pedro. Porque Deus quer te usar. Deus quer te usar. Vocês não podem deixar uma pessoa perdida. Porque tem muitos lá fora perdidos. Como eu tive perdida. Porque não fazer aquilo que a Giza fez, não falar de Cristo, vocês estão a negar a Ele. Nem vale a pena vocês virem ao domingo aqui. Porque tem pessoas que estão a sofrer lá fora sem saber. Assim como eu também sofri. Amém? E agora eu quero pedir para todos, quero pedir os músicos para subirem. E Tu és bom, Jesus. Todo tempo. amém, amém e amém. Tu és poderoso. Assim como Deus transformou Pedro, Deus irá nos transformar. Porque não é porque tu és cristão de 1, 10, 15, 20 anos que eu tenho alguns que me dizem assim, se calhar ele vai ver. Ah, Rita, tu não sabe nada. Eu sou cristão de berço. Tu não sabe, eu sei das histórias todas dos cristãos e tu não sabe. Mal ele sabe a intimidade que eu tenho com Deus. Porque eu saí do Tomorrowland. Para eu conseguir não voltar para o Tomorrowland, eu tive que largar tudo. Eu larguei tudo. Amigos, que não eram amigos. Até família eu larguei. Fiquei sozinha, eu e os meus 2 filhos e Deus. E Deus me restaurou. Porque aquela Rita perdida na Bélgica, não era a Rita verdadeira. Era a Rita que roubaram a identidade dela. Glória a Deus. Tu és lindo. Obrigado. E Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. E eu espero que aquilo que eu falei hoje aqui, meus irmãos, vos entre no coração. Porque tem Ritas lá fora. E vocês são o Pedro. Tem Ritas lá fora. Tem Ritas com filha, com filho perdida. E vocês são o Pedro. Vocês não podem negligenciar. Aleluia. Nós estamos à vossa espera, igreja. Tem Ritas que estão à espera da Viva Church. Aleluia. Porque esta igreja não é uma igreja como as outras. E nós sabemos. Amém, Senhor. Esta igreja é a igreja do avivamento. Aleluia. Há uns tempos atrás nós vimos uma menina aqui que falava francês a ser batizada. Eu fiquei super emocionada. Eu fiquei emocionada demais. Porque eu vou viver isso. Eu vou batizar. Eu vou ver pessoas que falam língua espanhola. Vou ver pessoas que falam inglês. Eu vou ver pessoas que falam Nederlandes. Eu vou ver pessoas que falam francês. Nós vamos ver isso. Vai chegar um é inglês, toma Rita. Vai chegar outro é francês, toma Giza. Vai chegar outro espanhol, toma não sei das quantas. Vai chegar, porque o pastor Elias só fala português, né? Por enquanto, mas ele vai falar em nome de Jesus. Pastor, você vai falar. E nós vamos ver isso.
Eu tenho a certeza que nós vamos ver isso. Eu tenho a certeza. Então, Pedro, levantem-se, porque há ritas que estão à vossa espera. Amém?